Eu estou aqui no teatro com um grande amigo meu, o Marcelo. E se tem uma coisa que tanto eu quanto ele gosta, é música dos anos 80 e particularmente todo aquele caldo de cultura dos anos 80, né? E toda vez que a gente comenta sobre música, sobre os programas que tinham, é natural que venha aquela nostalgia, né? Aquele saudosismo, e a gente acaba se perguntando, será que antes era realmente melhor? Marcelo, anos 80, anos 90, antes era melhor? Eu prefiro as músicas dos anos 80 do que as de agora, não é à toa que a gente tem a banda que toca músicas dos anos 80 e 90. Mas, Alexandre, quando o assunto é esse, eu me sinto uma contradição humana, porque ao mesmo tempo que eu gosto de futuro, inovação, tecnologia, eu sou extremamente vintage e retrô. Eu gosto de coisas antigas, brinquedos, cultura pop do passado, filmes, seriados, enfim, eu gosto muito disso. Mas só que isso não me dá o direito de não fazer uma análise crítica a respeito disso. E claro que nos anos 80 as coisas não eram melhores. Bom, como eu também sou retrô, vintage, eu gosto daquela relação humana dos anos 80. Eu acho muito interessante e até sinto falta das crianças hoje brincarem na rua, que era uma coisa que as crianças faziam, nós fazíamos na nossa infância, brincar na rua, aquelas brincadeiras de esconde-esconde, pega-pega, enfim, são coisas que as crianças não sabem fazer mais. Aquela relação de vizinhos, hoje é muito diferente. Aquela coisa das pessoas sentarem na calçada para conversar, hoje já não existe mais. Então sim, muitas pessoas, entre elas eu, podemos sentir falta essa humanização, essa humanidade que era mais forte. Mas é lógico que nos anos 80 tínhamos desafios muito mais difíceis de serem trabalhados. Por exemplo, a idade média, a expectativa de vida agora é muito maior. Doenças que matavam no passado, como a AIDS, hoje praticamente não matam mais, apesar de não ter uma cura efetiva. Você percebe que os indicadores econômicos hoje são muito melhores, apesar de todos os desafios que acontecem. Nós percebemos, por exemplo, que os indicadores sociais são diferentes. Hoje as pessoas têm muito mais tecnologia em casa, têm muito mais condição de acesso ao estudo. Eu me lembro que quando eu fiz faculdade, já não era anos 80, já era anos 90, era muito inacessível para muitas pessoas. Hoje tem curso online, faculdades mais acessíveis, as pessoas têm mais chance de aprender, mais chance de estudar, têm muito mais acesso à informação. Então o mundo de agora tem tudo para ser melhor do que o mundo de antes. Então quando você analisa friamente indicadores, dados, IDH e coisas desse tipo, o mundo de hoje ele é muito melhor do que o de antes. Mas é claro que algumas coisas do passado precisam ser resgatadas, entre elas esses fatores que as redes sociais fizeram com que fossem perdidas ao longo do tempo. Por exemplo, redes sociais, WhatsApp, têm o poder de aproximar as pessoas que estão longe, mas distanciam as pessoas que estão perto. Então é claro que eu tendo a dizer que algumas coisas do passado poderiam continuar na sua essência como princípios do relacionamento humano. Mas não tenha dúvida, Alexandre, que o mundo de hoje ele é melhor do que o mundo dos anos 80. Eu também não tenho dúvida, acho que não dá pra gente cravar tudo é positivo ou tudo é negativo, né? Mas é muito comum esse reclamo, essa ladainha antigamente que se comia de verdade. Antigamente era comida de verdade, agora não, essas porcarias industrializadas. Eu só comia banha de porco. Eu no recreio eu comia um salgadinho que parecia isopor. Aquilo era isopor, eu comia no recreio, né, cara? No almoço eu tomava suco, que era um pozinho, metade química, metade açúcar. As pessoas morriam 20 anos antes, né? Ou seja, você quer trocar o seu WhatsApp, a comodidade do WhatsApp por orelhão, por fila de orelhão com a ficha caiu 1 minuto e meio? Então não, né? Agora tem muita coisa que eu sinto saudade. O mundo aparentemente está um pouco mais violento, está um pouco mais perigoso. Eu andava de bicicleta sozinho por aí quando era criança, ia para a escola a pé, voltava. Hoje eu fico meio assim, eu não sei se na idade certa os meus filhos poderão ir, se fica... É um outro tipo de mundo de fato, então nem tudo é preto ou branco assim, né? Agora, o que eu acho que existe, Marcelo, é uma tendência, a nossa memória é muito traiçoeira, né? E a gente tem uma memória emotiva, sobretudo quando a gente fala de música, né? Porque a gente é mais ou menos da mesma época e talvez a gente goste de músicas iguais. Mas vamos falar que alguma música que você ouviu quando você era jovem, você gosta muito, mas eu não ouvi essa música, eu não conheci. Entendeu? Essa música foi legal, você adora ela, e a gente compartilha um monte de música que a gente gosta, mas essa eu não conheci. Se eu conhecê-la agora, talvez eu não vá gostar tanto dela quanto você. Porque é o meu momento. Quando você ouve uma música, você lembra de uma primeira namorada, de um episódio marcante da sua infância, da sua adolescência, essa música vem gravada junto com uma camada de emoção que não se repete, né?
A outra coisa também, isso é irrepetível. A minha infância é irrepetível, a minha adolescência é irrepetível. É uma fase muito marcante da vida, né? Então, antes era melhor, na minha época é melhor porque é a minha época, né? Você vê, acho que foi o Sócrates, quando um discípulo dele veio com um discurso, transcreveu um discurso, falou: absurdo isso de escrever. A escrita, ela torna fria, ela torna o discurso fechado, enclausurado. A escrita é um terror, ou seja, o que o Sócrates, o sábio Sócrates estava dizendo antes era melhor, não me venha com essa modernidade. E em música eu acho que tem também muito, Marcelo, é que a gente faz umas comparações meio injustas. Por exemplo, você está ouvindo uma música agora, né? Aí você fala: ó, que horror, essa Caneta Azul, ó, que música horrorosa. E aí você compara com o quê? Você compara com as melhores composições da Legião, do U2, né? Mas a gente esquece que tocava Sarah Jane, né? Vamos abrir a roda, você não compara com a Sarah Jane, você compara com as melhores canções. Então eu acho que a nossa memória é um pouco traiçoeira com isso. No fundo, isso é nostalgia, né? Essa nostalgia vem do grego, né? Nostos, que é regresso à casa, e algos, né? Nostalgos, algos de dor. Então é a dor da saudade, toda vez que você relembra aquela casa. E essa casa é a nossa infância, a nossa juventude. Então, no fundo, acho que é uma visão embotada pela essa emoção do tempo. Assim. Por isso que a comparação é cruel, né? Porque a comparação, ela traz um tanto de memória afetiva, ela traz emoção, ela traz um olhar, às vezes, mais diminuído a respeito de pontos que você quer frisar. Mas o que vale a reflexão é o seguinte: o seu tempo é agora. Então aquela coisa de dizer, no meu tempo era melhor, o seu tempo é agora. E justamente quando você traz esse olhar do passado, como se você tivesse vivido ou morrido lá atrás, é justamente o risco de você não estar vivendo o presente. Então a dica é essa: seja melhor ou pior, o seu tempo é agora e faça dele o seu melhor.